Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários, caros vereadores, caros deputados. A propósito da proposta 19/2019 da Câmara, cabe-nos pronunciar sobre a assunção das competências do Estado para o município no âmbito do processo legislativo de descentralização. A primeira coisa que se deve dizer é que esta matéria se iniciou com a aprovação da Lei 50/2018, envolta num processo atabalhoado e pouco claro. Pedia ao diploma aprovado do Parlamento que os municípios pronunciassem sobre a aceitação ou rejeição das competências a transferir, sem que houvesse sequer diplomas sectoriais e regras definidas. Ou seja, uma nebulosa, bem turva, que obrigava os eleitos locais a tomarem uma decisão sem dados concretos. Mediante essa indefinição, assistimos à missiva da DGAL, que, por ordem do Sr. Ministro da Administração Interna, dispensava a tomada de posição num desrespeito claro e inequívoco sobre as competências da Assembleia da República. Há governantes, com um conceito bizarro de democracia, que teimam em não se conformarem com as decisões do Parlamento quando estas não lhes são favoráveis ou convenientes. Em suma, um começo pouco auspicioso. Apesar de tudo, o CDS entende que o processo de descentralização deve ter uma atenção especial, designadamente por acreditarmos que a descentralização de competências do Estado para as autarquias reforça o poder local, desde que o mesmo se traduza em melhores serviços para o cidadão, numa escala de proximidade e cuidado cada vez mais necessário, seja em espaço urbano ou rural. E nessa medida devemos unir esforços para que este processo tenha um resultado profícuo para a autarquia e para Lisboa, começando por assegurar os meios necessários e adequados à sua execução. Foram recentemente aprovados 11 diplomas sectoriais que definem as competências a transferir. Porém, destas, apenas 3 fazem acompanhar os respectivos diplomas sobre o enquadramento financeiro. Mais uma vez, a incerteza e a falta de critérios graçam neste processo, empurrando a sua decisão para o momento posterior. Os referidos diplomas sectoriais encontram-se em apreciação parlamentar, em sede de comissão, por solicitação do CDS, do PCP e do Bloco. Trata-se de uma necessidade imperiosa face ao desconhecimento da aplicabilidade dos meios. Ou seja, o que deveria ser um processo sério e consolidado não passa de um Kinder Bueno, bonito por fora, surpresa por dentro. O CDS manifesta várias reservas quanto a este processo, pelo facto de, desde logo, ser imposto de cima para baixo e sem a necessária consensualização com as autarquias. Depois, porque não queremos que se repitam os erros da reforma administrativa de Lisboa, replicando a insuficiência de recursos técnicos, humanos e financeiros adequados à competência transferida. Poderemos correr o risco de ter tudo e de não fazer nada, ou pior, fazer mal feito. Vejam-se os números já divulgados para a educação, em que Lisboa receberá edificado sem que o valor consiga fazer face às necessidades de intervenção estrutural nos equipamentos. Valores que não cobrem uma competência são um mau negócio. Na habitação, o património habitado a transferir tem de ser acompanhado de um estudo do impacto financeiro na intervenção e possível realojamento das mesmas, dos quais se destacam os imóveis do IRU. E também nesta área seria importante que a Câmara resolvesse, em primeiro lugar, os problemas habitacionais dos bairros sociais. Mas também na afetação de património do Estado, tão necessário para dar resposta às necessidades de habitação e de equipamentos. Mas pede-se esta transferência quando, simultaneamente, a Câmara não apresenta uma estratégia para o atual património municipal, lista essa, aliás, que nós aguardamos desde o início do mandato. No âmbito do Orçamento de Estado 2019, o Parlamento chumbou o Fundo de Financiamento de Descentralização, uma proposta mal concebida, diga-se. Ou seja, não temos verbas especificamente alocadas a este processo, mas meros dados apresentados pelo Ministro. Mais uma vez, um fator que em nada contribui para o apuramento de meios e que pode levar as autarquias a terem nos seus braços responsabilidades do Estado que não conseguirão cumprir com a eficácia, eficiência e exigência necessárias. Há também um dado que é relevante nesta discussão e que se refere à ausência de estudos que fundamentem a transferência destas competências, estudos esses que deveriam suportar a proposta do Governo e que ajudariam na clarificação das matérias já subejamente aqui faladas. Mais uma vez, falta de rigor nas contas públicas. Quanto ao município de Lisboa, e conforme tive a oportunidade de solicitar ao Sr. Vereador João Paulo Saraiva em sede de conferência de representantes, seria oportuno que esta discussão fosse acompanhada de enquadramento, uma vez que a proposta apenas refere aquelas em que não são necessários recursos adicionais. Mas essa avaliação não existe, o que adensa ainda mais as nossas reservas. Posto isto, o CDS é favorável à descentralização de competências do Estado para as autarquias, num processo claro e transparente e com a devida avaliação das necessidades de meios técnicos, humanos e financeiros. Transferir competências implica transferir o poder de decisão, regulamentação, planeamento e fiscalização, de modo a que os órgãos municipais possam assumir mais competências, mas prestando serviços públicos de qualidade e eficientes, assegurando simultaneamente a cobertura total do território municipal e condições de igualdade de acesso a todos os cidadãos. O trabalho de proximidade das juntas de freguesia é o bom exemplo de como a decisão tomada com proximidade ao cidadão melhora a gestão urbana, pese embora as ineficiências ao nível de recursos. Para garantir a autonomia
do poder local, importa que a negociação dos recursos humanos, técnicos e financeiros assegure o efetivo cumprimento das obrigações legais a transferir, de modo que a prestação do serviço de qualidade ao cidadão não seja colocada em causa e que o município de Lisboa não receba um presente envenenado. E nesse momento crucial do processo é essencial que o Executivo ouça as forças representadas na Assembleia Municipal e na Câmara, mas também as associações locais essenciais na vida da cidade, de modo a que a transferência de competências seja um processo com um consenso significativo e abrangente. Por tudo o que aqui expus, o CDS irá abster-se nesta proposta, tendo em conta a ausência de dados sobre os recursos humanos, técnicos e financeiros a afetar ao processo e porque não pode passar um cheque em branco face à indefinição latente neste momento, reafirmando a sua convicção que um processo de centralização devidamente enquadrado e consolidado trará ganhos efetivos à cidade. Quanto às propostas apresentadas pelo PCP, pelo Bloco, pelo PAN, pelo Deputado Independente e pelo PEV, iremos estar contra. Acompanhamos as preocupações manifestadas, mas estamos em frontal desacordo, por exemplo, com o PCP, quando defende a reposição de freguesias em Lisboa. Entendemos que a reforma administrativa poderia ter ido mais longe, criando menos freguesias que as atuais, mas estes 9 anos provaram que quanto maior a escala, melhor o serviço prestado, num processo que tem vindo a ser aperfeiçoado e adaptado ao longo do tempo. Também não concordamos que se deva reiniciar o processo. Ele está num momento de indefinição, trazendo consigo procedimentos pouco claros, cuja responsabilidade é total do Governo, mas não ganhamos nada em protelar o mesmo no momento em que a lei prevê que nos pronunciemos sobre a aceitação genérica dos mesmos. Seria prudente vir acompanhado dos recursos necessários? Seria. Não sendo, faz sentido que se rejeite liminarmente e se viabilize novas competências até 2020? A nós parece-nos um erro. O Bloco diz-nos que o processo é uma responsabilização do Estado em áreas como a saúde, a educação ou cultura. Não concordamos, da mesma forma que não acompanharíamos essa posição relativamente à transferência de competências da autarquia para as juntas de freguesia em matérias não estruturantes. Até porque, em áreas como a saúde e a educação, o município acaba por ser um mero gestor do condomínio, assegurando as intervenções no edificado. Por fim, não quero deixar de comentar a proposta do deputado independente Rui Costa, pese embora consideremos que, apesar de pertinente, nada tem que ver com o processo em discussão e, nessa medida, nem deveria ser discutida neste ponto. A análise efetuada pelo deputado às fraquezas e dificuldades geradas no âmbito da reforma administrativa parece-nos real, no que concerne ao processo atribulado de transferência de recursos para as freguesias, o enquadramento legal restritivo na contratação, cruzando ainda com o aumento da responsabilidade civil, criminal e financeira das autarquias locais. Dos pontos apresentados, preocupa-nos a premência das juntas de freguesia em ter pessoal qualificado e habilitado em áreas essenciais à boa gestão, desde logo juristas para as áreas de contratação pública e especialistas em contabilidade. É nesse sentido que vemos com bom grado a proposta para que a Câmara apoie a formação dos elementos das freguesias, que deverá ser ministrada por técnicos do município, qualificados, com conhecimento e experientes neste tipo de procedimentos e matérias. Também nos parece positivo que as freguesias disponham de uma base de dados, ligeiramente diferente do proposto pelo Sr. Deputado, em que se possam trocar modelos, minutas de contratação pública, que possam ser utilizados e replicados pelas freguesias. Mais uma vez, tem uma importância nevrálgica a criação de um programa, curso de formação, adaptado às reais necessidades das juntas. Contudo, e que no diz respeito à possibilidade de alteração da lei para que se possam constituir empresas locais com participação das freguesias, parece-nos um erro a evitar. Seria duplicar estruturas, criar mais empregos que poderão não corresponder à necessidade básica da sua contratação e seria um gasto acrescido para os órgãos, fugindo, uma vez mais, ao controle e fiscalização da Assembleia Municipal e das Assembleias de Freguesia. Para esse efeito, e como diz os considerandos da proposta, a lei já prevê desde 1999 a figura das associações de freguesias, e enquadramento esse nos parece suficiente em caso de necessidade e interesse por parte das juntas de freguesia. Com base no princípio de partilha, poderá ser um meio para que se ganhe economia de escala e se otimizem recursos. Para terminar, Sra. Presidente, dizer que o CDS aguardará por uma clarificação no que respeita aos recursos necessários a afetar e que cá estaremos, em tempo devido, para acompanhar e fiscalizar o processo de negociação que a Câmara terá com o Estado. É a nossa responsabilidade e, sobretudo, o nosso dever contribuir para que Lisboa não saia prejudicada ou de pé coxinho deste processo de descentralização, obtendo a garantia de que o município oferecerá um serviço com melhor qualidade e mais económico do que aquele que foi prestado pelo Estado Central. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.